Olá, amigos do Cripto Simples! No vídeo da semana, vocês vão aprender a declarar criptoativos no imposto de renda. Mas antes, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e deixe o seu like. Durante muito tempo, holders e entusiastas de criptoativos viram seu patrimônio crescer sem a formalização dos seus ganhos e, consequentemente, tributação perante a Receita Federal do Brasil. Porém, como adquirir bens no mundo real com esse patrimônio multiplicado no mundo digital e conseguir explicar isso perante a Receita Federal? Assim, a Receita Federal manifestou-se no sentido de que as moedas virtuais deveriam ser declaradas como bens na declaração anual do Imposto de Renda à Pessoa Física e as regras de ganho de capital aplicadas a elas. Após isso, em 2019, surgiu a Instrução Normativa número 1888/2019, que instituiu a declaração de criptoativos, criando uma série de regras e obrigações mensais, além da já citada Declaração Anual do Imposto de Renda. Mas o que são criptoativos? Segundo a Receita Federal, criptoativo é a representação digital de valor denominada em sua própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira, transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologias de registros distribuídos, que pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de transferência de valores ou acesso a serviços e que não constitui moeda de curso legal. Ficou complicado? Vamos resumir para você. Para ser considerado criptoativo, é necessário que haja representação digital de valor, que seja transacionado com a utilização de criptografia ou alguma tecnologia similar, que possa ser um investimento ou instrumento de transferência de valores ou acesso a serviços e que não constitua moeda de curso legal. Assim, basicamente, temos dois tipos de criptoativos: as criptomoedas e os tokens. As criptomoedas são ativos digitais e criptografados únicas que podem ser transferíveis, são descentralizadas e a tecnologia que possibilita essa descentralização é a blockchain. Um exemplo é o próprio Bitcoin. Já um token representa um ativo financeiro, ou seja, um bem com valor de mercado, como obras de arte, moedas, músicas, direitos autorais, etc. Um exemplo são os NFTs. Para simplificar, nós vamos utilizar nesse vídeo a palavra criptoativos sem distinção ao tipo. Uma pergunta que muitos se fazem é se há como evitar pagar imposto sobre criptoativos. Legalmente, não, a menos que se sonegue esse imposto. Mas a sonegação é um caminho perigoso e que pode trazer consequências financeiras sérias no futuro. Você pode pensar: fiz todas as minhas operações no exterior, estou livre da Receita Federal. Não, não está. Se você quiser um dia comprar qualquer espécie de patrimônio, ou seja, usar o seu lucro, cairá nas garras da Receita e terá que fazer as declarações necessárias, pagar o imposto devido, com multas. Mas quais são as pessoas que estão obrigadas a prestar declaração? De acordo com a Instrução Normativa 1888, já citada por nós, as pessoas físicas ou jurídicas residentes e domiciliadas no Brasil que realizarem movimentações isoladas ou conjuntamente, cujo limite ultrapasse R$ 30.000, ou seja, há uma faixa de isenção para a declaração mensal. E o que é considerado movimentação? Absolutamente tudo: compra e venda de criptoativos, permuta, doação, transferência de criptoativo para a exchange, retirada de criptoativo, cessão temporária, ou seja, o aluguel, dação em pagamento, emissão e outras várias operações que impliquem na transferência de criptoativos. Mas atenção! Os investidores que realizam operações apenas em corretoras domiciliadas no Brasil não têm essa obrigatoriedade mensal, uma vez que as próprias corretoras estão obrigadas a prestar essas informações pelo contribuinte. E qual é o prazo de entrega das informações previstas na Instrução Normativa 1888/2019? Mensalmente, sempre até o último dia do mês seguinte às operações. Quais são as penalidades em caso de descumprimento dessa obrigação?
As multas variam de R$ 100 para pessoas físicas a R$ 1.500 para pessoas jurídicas pela entrega fora do prazo, ou ainda 1,5% para pessoas físicas a 3% para pessoas jurídicas pela prestação de informações inexatas, incompletas ou incorretas, ou ainda pela omissão de informação. Ou seja, o melhor caminho é tentar se organizar e prestar as informações dentro do prazo legal. A partir de qual valor é obrigatório fazer a declaração anual? Todos os seus criptoativos devem ser declarados na ficha Bens e Direitos na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, desde que o valor de aquisição seja igual ou superior a R$ 5.000. Mas não há previsão legal para esse valor. É apenas uma recomendação da Receita Federal do Brasil. Na dúvida, nós recomendamos que seja feita essa declaração de acordo com a recomendação da própria Receita Federal. Ou seja, devemos declarar todos aqueles criptoativos cujo valor de aquisição seja igual ou superior a R$ 5.000. E como declarar meus bitcoins e demais criptoativos no Imposto de Renda 2022? Observem as imagens a seguir. Primeiramente, vá na ficha Bens e Direitos. Procure o código 8, Criptoativos. Então você verá os seguintes códigos. 1. Criptoativo Bitcoin. 2. Outras criptomoedas conhecidas como altcoins. 3. Criptoativos conhecidos como stablecoins. 10. Criptoativos conhecidos como NFTs. E 99 outros criptoativos. Observem que há uma coluna Discriminação do ativo. O que devo colocar nessa parte? Devem ser informados o nome da corretora onde esse ativo está custodiado com o CNPJ, ou em caso de custódia própria, o modelo da carteira digital utilizada, Ledger, Trezor, SafePal, etc., e a quantidade do ativo. Você deve declarar na ficha todos os ativos que estavam em sua posse no dia 31 de dezembro de 2021. É importante lembrar de preencher o campo final da situação do ativo com os valores em reais. E se você não possuía criptoativos em 2020, deixe o valor zerado da forma como está. Mas não esqueça que você deve declarar suas operações referentes ao período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 e que o prazo final para a entrega da declaração de ajuste anual é 29 de abril de 2022. E quanto vou pagar de imposto? A alíquota a ser paga sobre os ganhos de capital é progressiva. Vai de 15% a 22%, conforme a imagem do nosso slide. 15%, por exemplo, deverá ser pago sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassarem 5 milhões. À medida em que os ganhos forem maiores, essa alíquota vai subindo. E essa alíquota deve ser paga até o último dia do mês seguinte e o código de recolhimento é o 4.600. Outra dúvida muito frequente é se existe alguma faixa de isenção para a venda de criptoativos. A resposta é sim. Os ganhos de meses cujo somatório das vendas seja de até R$ 35.000 são isentos de tributação. Mas cuidado! Não confunda esse limite de isenção para pagamento de imposto com o limite de R$ 30.000 para declaração das movimentações. Vamos explicar. Por exemplo, você pode ter efetuado com lucro uma venda de R$ 33.000 e ser isento de pagar imposto, mas você deverá declarar essas movimentações, pois ultrapassou o limite de R$ 30.000 que o desobrigaria. Como devo declarar o lucro e o ganho de capital? Os rendimentos isentos são declarados na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis do imposto de renda. Já os rendimentos tributáveis devem ser apurados no demonstrativo de ganhos de capital, GCAP, e após isso, importados para dentro da declaração do imposto de renda. Espero que esse vídeo tenha facilitado seu entendimento sobre a declaração do imposto de renda de criptoativos. Mas se restaram algumas dúvidas, escreva nos comentários para nós, ou entre em contato através das nossas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Compartilhe com os amigos também. Nos vemos na próxima semana.
Até lá!